Meu nome é Aline, e eu nunca vou esquecer a sensação de ser deslocada do meu próprio mundo no exato momento em que pisei em solo americano. Aquele aeroporto gigantesco, cheio de vozes, placas que eu não entendia e pessoas correndo apressadas. Parecia gritar que eu estava sozinha, mesmo com a minha família a poucos passos de mim. O ar frio bateu no meu rosto quando saímos, e enquanto eu tentava equilibrar minha mala velha que insistia em tombar para o lado, Roberto caminhava na frente com um sorriso que quase brilhava. Minha mãe olhava para ele com um orgulho que queimava como sal nos meus olhos. Você nasceu para grandes coisas, meu filho, ela disse baixinho, mas eu ouvi claramente, porque cada palavra dela parecia mais direcionada para me lembrar do que eu não era. Os dias seguintes foram um mergulho profundo em solidão. Eu acordava antes do sol, sentava perto da janela e observava as casas alinhadas, perfeitas, tão diferentes das ruas barulhentas onde eu cresci. A escola era um campo de batalha. Eu não entendia metade das frases, e quando tentava repetir algo que ouvi, minha pronúncia mal formada arrancava risadas. Uma vez, uma menina disse: "Ela fala igual desenho animado dublado errado." E todos riram. Eu abaixei a cabeça como sempre fazia, segurando as lágrimas com os dentes cerrados. Quando cheguei em casa naquele dia, tentei comentar com minha mãe, mas ela estava ocupada preparando o jantar de Roberto, que, segundo ela, precisava estar bem alimentado para não desanimar. Eu subi para o quarto e me ajoelhei ao lado da cama. "Senhor, eu não quero desistir. Me dá força, me mostra que eu não estou sozinha." Sussurrei, tentando acreditar mais do que senti. Com o tempo, percebi que se eu não aprendesse rápido, ninguém faria isso por mim. Comecei a assistir a vídeos, repetir palavras sozinha, anotar frases inteiras para treinar. Eu estudava até tarde, enquanto Roberto jogava videogame no quarto ao lado, com um som tão alto que tremia as paredes. Meus pais adoravam o barulho dele. Era curioso. As minhas vitórias sempre eram silenciosas, mas as conquistas dele sempre vinham acompanhadas de festa. Uma vez, ele decorou 3 frases em inglês de um canal de humor, e minha mãe disse: "Que talento! Você aprende tão rápido!" Quando comentei que tinha tirado 10 em 3 matérias, meu pai respondeu sem olhar para mim: "É o mínimo que você deve fazer." Eu queria entender o que havia de tão errado em mim para que minhas conquistas nunca fossem suficientes. Quando fiz 16 anos, consegui meu primeiro emprego limpando mesas em um café pequeno perto da escola. O cheiro constante de café queimado grudava nas roupas, e muitas vezes eu voltava com os pés doendo como se tivessem sido esmagados. Mas eu me sentia útil. Eu me sentia viva. Enquanto eu trabalhava, Roberto recebia presentes para motivá-lo, porque, segundo meu pai, ele merece conforto para não se frustrar tão jovem. Eu olhava para o celular durante o intervalo, imaginando se algum dia receberia uma mensagem assim. Uma vez, meu gerente disse: "Você trabalha duro, continue assim que vai longe." E aquelas palavras me alimentaram mais do que o almoço inteiro. Eu sorri sozinha naquele banheiro apertado, agradecendo a Deus por me mostrar que, mesmo quando minha família não via nada em mim, ele via tudo. Havia noites em que eu fechava os olhos e imaginava uma vida onde eu fosse celebrada, onde alguém olhasse para mim e dissesse: "Aline, você conseguiu." Mas essa frase nunca veio de dentro da minha casa. No máximo, quando eu mostrava minhas boas notas, minha mãe dizia: "Bom, continue assim." E quanto ao meu pai, ele estava sempre com o celular nas mãos, discutindo sobre o futuro grandioso de Roberto. "Esse menino vai longe", ele repetia, "e nós vamos fazer tudo para ajudar." Eu só pensava: "E eu?" Mas nunca dizia nada. Eu era treinada para não incomodar, para ser útil, para ser forte menos como se ser forte fosse um dom e não uma ferida aberta. Mesmo assim, dentro de mim havia algo que crescia silenciosamente. Algo que eu não entendia na época, mas que hoje sei que era Deus construindo uma base que ninguém poderia tirar de mim. A cada palavra nova que eu aprendia, a cada cliente que me agradecia a cada passo que eu dava. Eu sentia que estava sendo moldada, enquanto minha família tratava Roberto como o sol, ao redor do qual todos deviam girar.
Eu me tornava uma mulher que aprendia a caminhar na sombra, mas que um dia brilharia de um jeito que nem eles conseguiriam apagar. E naquele momento, ainda tão jovem, tão escondida, tão ignorada, eu não fazia ideia de que tudo o que eu estava vivendo seria a fundação da maior virada da minha vida. Uma virada que colocaria minha família inteira diante de verdades que eles sempre tentaram esconder. Uma virada que mostraria que a menina invisível sempre teve um Deus que via tudo. Eu sempre imaginei que, conforme eu crescesse, as coisas fossem melhorar. Achava que, ao me tornar mais responsável, mais madura, mais útil, finalmente receberia um pouco do carinho que eu tanto buscava dentro de casa. Mas foi justamente na minha adolescência que percebi que, quanto mais eu fazia, mais esperavam de mim. E quanto menos Roberto fazia, mais ele era protegido como um bibelô frágil que não podia jamais ser tocado pela realidade. Aos 17 anos, eu já tinha entendido que dividir a casa com eles significava carregar o peso de uma família inteira nas costas. Eu acordava cedo para preparar meu próprio café, arrumava minhas coisas e ainda deixava a cozinha em ordem, porque se Roberto acordasse e encontrasse apenas um copo fora do lugar, começaria um escândalo dizendo que a casa estava um caos. E minha mãe, em vez de pedir para ele ajudar, virava para mim e dizia: Aline, você precisa ser mais organizada. Seu irmão fica nervoso com bagunça. Era sempre assim. Qualquer incômodo dele virava culpa minha, como se eu vivesse num tribunal invisível, onde a sentença já estava escrita antes mesmo do julgamento. Enquanto isso, ele vivia como se o mundo fosse uma extensão do quarto dele. Ganhei responsabilidades, Roberto ganhou privilégios. Uma vez, no meu último ano do ensino médio, eu cheguei em casa exausta do trabalho e encontrei uma bicicleta nova enorme no meio da sala. Fiquei impressionada. Aquilo era caro. Meu pai percebeu meu olhar e disse: Trouxemos para o Roberto. Ele merece. Está estressado com as provas. Eu respirei fundo, tentando esconder a pontada de incredulidade que atravessou meu peito. E eu pensei, eu também estudava, trabalhava, vivia cansada, mas nunca ganhava nada. Não porque eu não merecia, mas porque eles não queriam ver meu esforço. Doía saber que isso era intencional. A manipulação vinha de todos os lados. Minha mãe tinha uma habilidade especial de fazer parecer que tudo era por amor. Uma vez, ela disse: Querida, ajude seu irmão pagando o curso dele. Você já está trabalhando. E ele não pode se distrair com isso agora. Quando eu hesitei, ela completou: Você não quer prejudicar o futuro dele, quer? Era impossível dizer não quando me colocavam como a vilã por pensar em mim por um único minuto. Então, eu paguei. Paguei o curso, roupas, materiais, e cada vez que o dinheiro saía da minha conta, sentia um pedaço de mim sendo arrancado também. Comecei a notar que havia uma diferença gritante no modo como me tratavam quando queriam algo e quando eu ousava pedir qualquer coisa. Uma noite, sentei com minha mãe e disse: Eu queria fazer um curso de administração. Ela nem levantou os olhos do celular. Depois a gente vê isso, Aline. Minutos depois, Roberto entrou na cozinha dizendo: Mãe, eu queria um celular novo. Ela nem pensou. Vamos ver isso no fim de semana, meu amor. Era como se eu estivesse falando através de vidro, sempre do lado de fora, batendo para entrar. Mas ninguém abria a porta. Os anos de adolescência foram anos em que aprendi a engolir palavras, a esconder frustrações e a transformar lágrimas em combustível. Eu me tornava cada vez mais quieta, mais reservada, mais observadora. E foi nesse silêncio que comecei a perceber algo que mudaria minha vida. Minha família não me tratava mal. Por acaso eles me tratavam mal porque eu era a única que sustentava o castelo de areia onde Roberto era o rei. Mas havia algo que eles não viam, nem poderiam ver. Cada humilhação me deixava mais forte, cada injustiça me ensinava a me levantar. E, enquanto eles moldavam Roberto para depender de tudo e todos, Deus moldava a mim para romper correntes invisíveis que eles tentaram colocar nos meus pulsos desde a infância. Eu comecei a perceber que o mundo não era tão pequeno quanto as paredes daquela casa. E, mesmo sem saber quando, eu prometi a mim mesma que um dia eu sairia de lá. Um dia eu seria livre. Um dia
eu construiria uma vida onde ninguém jamais me faria acreditar que eu valia menos. Eu só precisava sobreviver tempo suficiente para descobrir como. E lá no fundo, eu sentia que Deus estava guardando esse como para mim. Mas eu não imaginava que quando finalmente acontecesse, seria de um jeito que colocaria tudo, absolutamente tudo, de cabeça para baixo. Quando finalmente terminei o ensino médio, eu achava que o pior já tinha passado, mas descobri rápido que a vida tinha mais provas preparadas para mim. Eu queria fazer faculdade, mas sabia que meus pais não iriam mover um dedo por mim. Então comecei a trabalhar dobrado, guardando cada centavo que conseguia. Enquanto Roberto tirava fotos com amigos em viagens que meus pais pagavam, eu andava de ônibus para economizar gasolina e levava marmita para o trabalho para não gastar nada além do necessário. Era um tipo de solidão silenciosa, porque, mesmo rodeada de gente, parecia que ninguém realmente enxergava o que eu atravessava todos os dias. Quando recebi a notícia de que tinha conseguido uma bolsa parcial em administração, eu chorei sozinha no banheiro do trabalho. Eu apertei o papel contra o peito e agradeci a Deus por aquela chance. Cheguei em casa com o coração batendo rápido, ansiosa para compartilhar a novidade. E encontrei minha mãe no sofá assistindo televisão. Ela olhou para mim por cima do óculos e perguntou: "O que foi agora, Aline?" Eu respirei fundo e disse: "Consegui a bolsa da faculdade." Ela respondeu apenas: "Que bom." E voltou a olhar para a tela como se eu tivesse dito que comprei um pão qualquer. Eu subi para o meu quarto com a sensação de que tinha acabado de conquistar o mundo, mas que ninguém havia percebido. Durante a faculdade, os dias eram longos e as noites ainda mais. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e, quando chegava em casa, ainda ajudava minha mãe com as tarefas porque ela dizia que estava cansada demais. Roberto, por outro lado, passava o dia no quarto, vendo vídeos, dizendo que a faculdade era estressante demais para ele e que precisava de uma pausa. Meus pais apoiavam cada desistência dele como se fossem etapas necessárias para preservar seu brilho. Às vezes eu me perguntava: que brilho era aquele que só aparecia quando ele não precisava fazer nada? Eu ia acumulando pequenas vitórias que guardava como pedras preciosas escondidas no bolso. A primeira vez que fiz um trabalho em inglês sem travar, a primeira vez que um professor elogiou minha análise, a primeira vez que um colega me procurou pedindo ajuda porque confiava no meu raciocínio. Era como se o mundo lá fora reconhecesse o que minha família fazia questão de ignorar. E com isso, eu ia descobrindo que Deus não precisava de plateia para trabalhar na minha vida. Quando consegui meu primeiro estágio na área financeira, senti que uma porta tinha se aberto exatamente onde eu antes não via parede alguma. Lembro do meu primeiro dia, nervosa, segurando uma pasta nas mãos como se fosse um escudo. Eu estudava cada termo técnico, cada relatório, cada planilha, porque sabia que não podia dar margem para errar. E, com dedicação, a equipe começou a notar minha disciplina. Um gerente me disse uma vez: "Você tem visão, Aline. Poucos têm isso tão cedo." Guardei essa frase como quem guarda um pedaço de ouro, mas nada disso importava dentro da minha casa. Quando cheguei animada para contar que tinha sido contratada como analista depois do estágio, meu pai estava sentado na mesa comendo e disse apenas: "Ok, então agora você pode ajudar mais nas despesas, certo?" E Roberto, sem olhar para mim, murmurou: "Analista? Não é tudo isso também." Eu sorria por fora, mas por dentro algo começava a rachar. Era como se cada conquista minha só servisse para aumentar as cobranças, nunca o amor. Mesmo assim, continuei. Continuei porque já entendia que meu valor não dependia deles. Continuei porque sabia que Deus tinha um plano, mesmo que eu ainda não conseguisse enxergar o mapa inteiro. E continuei porque eu queria, de verdade, construir algo só meu. Algo que ninguém pudesse dizer que veio de favores ou privilégios. Eu queria provar a mim mesma que eu era capaz. E foi durante uma dessas noites silenciosas, quando eu estava sentada na cama, organizando minhas finanças, que percebi pela primeira vez que, se eu seguisse daquele jeito, poderia comprar minha própria casa antes dos 30 anos. Aquilo acendeu uma chama dentro de mim que eu nunca tinha sentido. Era uma mistura de coragem, sonho e liberdade. Uma liberdade que eu ainda não conhecia,
mas que começava a se aproximar como um vento que anuncia mudança. Eu só não imaginava que, quando essa mudança chegasse, minha família reagiria como se eu tivesse cometido um crime imperdoável e que aquela liberdade teria um preço alto o suficiente para desmontar todas as máscaras que eles usavam. Eu sempre imaginei como seria o dia em que eu teria meu próprio lar. Mas a verdade é que quando ele finalmente chegou, não parecia real. Foram anos de planilhas, economias, metas, renúncias, noites mal dormidas e orações silenciosas. Eu guardava cada centavo como quem guarda a vida. Cada nota que eu colocava na poupança parecia um tijolo a mais na casa que eu estava construindo dentro de mim, muito antes de existir no mundo real. E quando meu salário aumentou, quando recebi o bônus inesperado pela dedicação no trabalho, alguma coisa dentro do meu peito sussurrou que era hora. Passei semanas pesquisando casas, visitava de manhã, de tarde, depois do trabalho aos sábados. Cada imóvel que eu entrava tinha um cheiro diferente, uma energia diferente, e eu tentava imaginar como minha vida caberia ali. Teve uma casa tão linda que eu cheguei a me ver cozinhando nela, ouvindo música, mas o preço era maior do que eu poderia assumir sozinha. Teve outra que parecia perfeita no anúncio, mas ao vivo era escura e sufocante. Até que encontrei o sobrado branco. Era simples, elegante, com janelas grandes que deixavam a luz entrar, como se o próprio sol tivesse decidido morar ali. Eu caminhei devagar pelos cômodos e senti algo que nunca tinha sentido antes, como se Deus estivesse dizendo: é aqui, no dia da assinatura. Acordei antes da luz, sentei na cama e fiquei olhando para minhas mãos. Mãos que trabalharam desde cedo, mãos que limparam mesas, organizaram documentos, seguraram lágrimas escondidas, mãos que seguraram a fé quando nada parecia possível. Eu respirei fundo, me arrumei com calma e agradeci a Deus pelo momento que, no fundo, eu sempre soube que um dia chegaria. No caminho para o escritório imobiliário, parecia que o mundo estava mais brilhante. Até o céu parecia mais azul, como se aquele fosse um dia que o próprio universo marcaria na agenda. Quando assinei o contrato, minhas mãos tremeram. Era mais do que um papel, mais do que uma compra, mais do que uma chave. Era a prova viva de que eu, a filha ignorada, a menina invisível, a moça que ninguém parabenizava, tinha vencido. Saí de lá segurando o envelope com as chaves como se carregasse um tesouro. Tirei uma foto da porta da casa, mandei no grupo da família e escrevi: consegui minha primeira casa. Depois fiquei olhando para a tela, esperando alguma reação, um parabéns, um emoji, qualquer coisa. Mas o grupo permaneceu mudo. Totalmente mudo. Entrei na casa vazia e o eco da porta batendo pareceu preencher o silêncio que minha família deixou. Me sentei no chão da sala, abracei as pernas e deixei as lágrimas caírem. Não era tristeza, era um alívio misturado com vitória e uma pontada de dor por constatar que, mesmo naquele dia tão importante, eu continuava invisível para eles. Eu olhei em volta e sussurrei: obrigada, Senhor. Esse lar é nosso. Fiquei ali por alguns minutos, respirando a sensação de pertencimento que eu nunca tinha sentido antes. Passei o resto do dia andando de um cômodo para o outro, sonhando com o futuro. Pensei na cozinha cheia de vida, na sala iluminada, no quarto com cortinas claras, no quintal onde eu imaginava uma rede branca balançando com o vento. Tinha até imaginado colocar uma mesa pequena perto da janela para ler minha Bíblia de manhã enquanto tomava café. Era a primeira vez que eu podia sonhar sem medo de alguém aparecer e diminuir meus planos. Mas essa paz não durou muito. Naquela mesma noite, antes de dormir, ouvi meu celular vibrar. Era uma notificação do grupo da família. Meu coração bateu mais forte, porque por um momento achei que talvez, só talvez, alguém tivesse decidido comemorar comigo. Mas quando abri a conversa, não era isso. Era a ausência. Era o vazio. Era o silêncio organizado de quem faz questão de ignorar o que não lhe convém. Eu fechei o aplicativo e deixei o celular virado para baixo. Deitei na cama ainda sem colchão, apenas com cobertores improvisados, e fiquei olhando para o teto. A casa estava vazia, mas pela primeira vez eu não me sentia vazia por dentro. Senti que algo estava mudando.
Algo grande, algo que eu não conseguia nomear, mas que estava vindo em minha direção como uma onda. Só não imaginava que dias depois, essa onda viria na forma de uma mensagem do meu pai que mudaria tudo. Uma mensagem que acenderia a faísca de uma guerra silenciosa que minha família nunca pensou que eu teria coragem de enfrentar. 3 dias depois da assinatura da casa, quando eu finalmente tinha conseguido respirar fundo e começar a organizar minhas caixas, meu celular vibrou com a notificação que mudou tudo. Eu tinha acabado de montar uma prateleira na cozinha quando ouvi o som. Era uma vibração comum, um toque qualquer, mas eu senti no peito que não seria uma mensagem qualquer. Peguei o aparelho ainda com as mãos cheias de poeira e quando vi o nome do meu pai na tela, meu estômago apertou como se eu tivesse engolido uma pedra. Ele havia enviado apenas uma frase tão fria, tão calculada, tão típica dele, que eu precisei reler 3 vezes para acreditar que realmente era aquilo que estava escrito. Envie $50.000 para que seu irmão possa comprar um carro novo. Não posso, Dick Salow, perder para você. Por alguns segundos, fiquei paralisada. Eu imaginava muitas coisas vindas da minha família, imaginava cobranças, pedidos absurdos, chantagens emocionais, mas nunca imaginei que conseguiriam atingir esse nível de desfaçatez. Era como se eu tivesse cometido um crime grave ao conquistar algo sozinha. Como se a minha casa, a minha vitória, a minha chave, fosse uma ameaça à ordem que eles tanto protegiam. Meus pensamentos começaram a correr. Lembrei de cada hora extra que fiz, de cada noite que fui dormir exausta, de cada centavo guardado, de todas as vezes que eu me virei sozinha. E agora ali, na tela do meu celular, meu pai me ordenava que enviasse $50.000 como se fosse uma obrigação moral. Minha garantia que Roberto continuasse no pedestal onde eles o colocaram desde sempre. Respirei fundo, senti o ar pesar no peito e simplesmente sentei no chão da cozinha. A casa estava silenciosa, mas dentro de mim havia uma tempestade. Eu sabia que, se respondesse com raiva, cairia exatamente onde eles queriam. Então, deixei o celular ao lado e fechei os olhos. Fiz a única coisa que me restava fazer para não transbordar. Sussurrei: Senhor, me dá sabedoria. Quando abri os olhos, uma calma estranha me envolveu. Uma calma que não vinha de mim. Era como se Deus estivesse dizendo que a resposta não precisava ser barulho, não precisava ser guerra, não precisava ser grito. Precisava ser firmeza. Peguei o celular novamente, entrei no aplicativo do banco e fiz exatamente o que meu coração mandou. Enviei $1, apenas um. Escrevi no campo de mensagem, para gasolina. Quando apertei o botão de confirmar, senti uma libertação tão profunda que meus olhos se encheram de lágrimas. Não era sobre o dinheiro. Era sobre limites. Era sobre, finalmente, dizer não. Era sobre devolver a responsabilidade para onde ela sempre deveria ter estado. Era sobre romper, com um simples gesto, correntes que me prenderam a vida inteira. Minutos depois, as notificações começaram a pipocar. Meu pai me ligou 5 vezes seguidas. Eu não atendi. Em seguida vieram as mensagens dele, longas, cheias de acusações e frases como "você nos desrespeitou. Não vou aceitar isso. Não falei com você, Aline. Falei pra você obedecer." Minha mãe mandou áudios chorando, que começavam com "sua irmã mais velha teria vergonha de você" e terminavam com "por que você está fazendo isso com a sua família?" Roberto escreveu apenas: "Ridícula." Eu deixei todos falando sozinhos. Andei pela casa andando descalça, sentindo o chão frio, respirando a sensação de liberdade como se fosse um perfume novo. E enquanto arrumava uma caixa de livros na estante, percebi que aquela casa não era apenas uma conquista financeira. Era o início da minha coragem. Era o lugar onde eu finalmente me levantava, depois de anos ajoelhada emocionalmente, para agradar quem nunca se importou com meu valor. Mas eu sabia que eles não deixariam aquilo passar. Sabia que a resposta deles seria muito maior do que mensagens raivosas. Sabia que quando alguém perde o controle sobre você, tenta recuperá-lo de todas as formas. E eu estava certa. Porque, naquela mesma noite, enquanto eu estava deitada, olhando para o teto branco da minha nova sala, o último aviso chegou. Uma frase curta, enviada pelo meu pai, que fez o ar desaparecer dos meus pulmões.
Vamos resolver isso pessoalmente. Eu li, fechei o celular e entendi o que viria a seguir não seria apenas uma discussão, seria a guerra dele contra a minha liberdade. E eu estava prestes a descobrir até onde eles iriam para me manter no lugar onde achavam que eu pertencia. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada no colchão provisório, ouvindo o silêncio da casa nova como se fosse um aviso. A mensagem do meu pai ainda brilhava na minha mente como uma sirene. Vamos resolver isso pessoalmente. Era uma frase curta, mas carregada de ameaça, como se eu fosse uma criança travessa que precisava ser corrigida. Eu olhava para o teto e sentia uma mistura de medo e indignação. Como alguém podia achar que tinha esse tipo de direito sobre mim? Como alguém podia acreditar que minha vida, minhas escolhas e minha conquista pertenciam a ele? No dia seguinte, acordei antes do sol. Abri as cortinas e deixei a primeira luz entrar. A casa estava fria, mas havia algo naquele ar que parecia limpo, puro, como se aquela fosse a chance de recomeço que eu sempre pedi a Deus. Mesmo assim, meu estômago continuava apertado. Eu sabia que a mensagem do meu pai não era apenas um aviso, era uma promessa, e conhecendo ele, não demoraria muito até aparecer na minha porta com aquele olhar duro, aquela voz autoritária que nunca admitiu ser contrariada. Eu coloquei água para ferver e sentei no balcão da cozinha, observando a chaleira soltando vapor. Fiz uma oração curta, pedindo não apenas sabedoria, mas coragem. Era diferente da noite anterior. Naquela manhã, eu sentia que precisava me proteger. Precisava proteger o lar que Deus tinha me dado. E pela primeira vez, isso incluía proteger a mim mesma da minha própria família. Logo depois do café, comecei a pensar em como agir. Eu sabia que não queria que ninguém da minha família tivesse a menor chance de entrar naquela casa. Eles não tinham limites, não tinham respeito, e se aparecessem ali, fariam de tudo para transformar minha vitória em humilhação. Então abri o notebook, procurei o contato de um serralheiro e marquei para trocar todas as fechaduras ainda naquele mesmo dia. Quando o homem chegou, não consegui evitar o nervosismo. Enquanto ele desmontava a fechadura antiga, eu ficava parada na porta, olhando para a rua como se esperasse que meu pai virasse a esquina a qualquer momento. Em alguns momentos, eu me pegava prendendo a respiração sem perceber. O serralheiro até comentou: "Você quer que eu coloque uma fechadura reforçada?" Eu respondi que sim. Queria a mais segura. Queria a mais firme. Queria a que simbolizasse que ninguém mais podia entrar ali sem minha permissão. Quando a porta se fechou com um novo clique, senti algo dentro de mim fechar também. Era como se uma fronteira invisível tivesse sido criada, uma linha clara entre o que eu aceitava e o que eu nunca mais aceitaria. No meio da tarde, começaram as ligações. Eu ignorei cada uma delas. Meu celular vibrava até parecer que iria explodir. Meu pai ligou 8 vezes. Minha mãe enviou mensagens dizendo que eu estava virando as costas para a família. Roberto escreveu algo tão ofensivo que eu apenas deletei sem ler 2 vezes. Em meio a tudo isso, eu me mantinha firme. Era como se a casa inteira me envolvesse num abraço silencioso, dizendo que eu não precisava mais voltar para o ciclo de abuso que chamavam de amor. No fim da noite, o silêncio tomou conta. Sentei no chão da sala com uma xícara de chá e senti um alívio profundo. A casa parecia maior. O ar parecia mais leve, e pela primeira vez, eu senti que aquela luta não era apenas minha. Senti que Deus estava ali, comigo, fortalecendo minhas decisões, me dando coragem de me afastar do que tentava me destruir emocionalmente. Foi quando escutei o som, um barulho abafado, vindo do celular. Eu o peguei com cuidado, imaginando mais uma mensagem agressiva, mas não era. Era pior. Meu vizinho havia enviado uma foto da casa dos meus pais, várias viaturas paradas na frente, luzes piscando, policiais entrando e saindo. A legenda curta dizia apenas: "Está acontecendo algo sério aqui." Meu coração disparou. Por um momento, fiquei imóvel, segurando o celular com as mãos trêmulas. Eu não tinha feito nada. Mas, conhecendo minha família como eu conhecia, eu sabia que eles não aceitariam perder controle de mim, e que eram capazes de culpar qualquer um para evitar assumir seus próprios erros. Foi ali, sentada na escuridão da minha sala, que percebi que aquela noite seria apenas o começo. A polícia estava na porta deles, e eu estava prestes a descobrir por quê.
Quando recebi a foto da casa dos meus pais, cercada de viaturas, senti o chão sumir sob meus pés. Fiquei olhando para a tela como se aquilo pudesse mudar se eu piscasse. Não mudou. O brilho das luzes azuis refletia nas janelas deles, e aquilo parecia simbólico demais para ser coincidência. Respirei fundo, tentando entender o que estava acontecendo, e uma pergunta bateu forte na minha mente. O que eles tinham feito agora? Eu não conseguia ficar parada. Caminhei pela sala, pela cozinha, parei na porta da varanda, voltei para o sofá. Meu coração estava batendo tão rápido que senti uma pressão no peito. Pensei em ligar para alguém, mas quem? Eu sempre fui sozinha. Não tinha família, além daquilo que agora aparecia cercado pela polícia. Depois de alguns minutos tentando me acalmar, tomei coragem e peguei as chaves. Não queria me envolver, mas precisava saber. Eu precisava entender por que a polícia estava na casa deles e por que meu vizinho achou importante me avisar. Era como se, de alguma forma, aquilo também me pertencesse. Dirigi até lá com a sensação de que algo dentro de mim estava prestes a quebrar para sempre. Quando virei a esquina e vi tudo com meus próprios olhos, levei a mão à boca. A rua inteira estava iluminada pelas luzes das viaturas. Vizinhos espiavam pelas janelas. Policiais entravam e saíam como se estivessem desmontando segredos antigos. Estacionei alguns metros longe para não chamar atenção. Mas foi tarde demais. Assim que desci do carro, meu pai me viu. Ele estava na calçada, com o rosto vermelho, gritando com um policial. Quando me viu, foi como se toda a raiva que ele sentia ganhasse um alvo. Ele apontou para mim e gritou algo que eu não consegui entender no primeiro momento. Depois ouvi claramente. Foi ela. Ela fez isso com a gente. Meus olhos arderam, não porque ele me culpava, porque isso não era novidade, mas porque mesmo naquele momento, mesmo com a polícia cercando a casa, mesmo com a verdade batendo na porta dele, ele ainda precisava me transformar na vilã da história. Um policial se aproximou de mim, perguntou meu nome, perguntou minha relação com eles. Eu respondi calmamente. Perguntei o que estava acontecendo. E então, ele me explicou. Minha família estava sendo investigada há meses por fraude, abertura de contas usando documentos de terceiros, uso indevido de dados e, principalmente, manipulação financeira envolvendo o nome de Roberto. Eu senti minhas pernas falharem. O policial continuou dizendo que diversas denúncias tinham sido feitas antes, mas que só agora as provas eram suficientes para a ação. A ficha caiu. Eles estavam sendo investigados há muito tempo. Muito antes de eu enviar $1, muito antes de eu trocar as fechaduras, muito antes deles tentarem recuperar o controle sobre mim. Aquilo não tinha nada a ver comigo. Nada. Era a colheita deles. Era a consequência dos atos deles. Era a vida devolvendo o que eles plantaram por anos. Meu pai tentou avançar na minha direção, mas 2 policiais o seguraram. Ele gritava que eu era ingrata, que eu tinha causado aquilo, que eu ia pagar pelo que estava fazendo. Minha mãe estava sentada na escada da varanda, chorando descontroladamente, repetindo frases desconexas, como isso não podia estar acontecendo e não era para ser assim. Mas pela primeira vez na vida, eu não senti culpa, não senti medo, não senti a obrigação de consertar nada. Senti apenas a verdade se abrindo diante de mim como uma porta que eu nunca tive coragem de atravessar. Roberto saiu por último, algemado. Quando me viu, sua expressão mudou de arrogância para desespero em um piscar de olhos. Ele gritou que era inocente, que não sabia de nada, que estava sendo usado como bode expiatório. Mas, no fundo, eu sabia. Ele sempre viveu nos atalhos que eles criavam. Ele sempre recebeu privilégios construídos com mentiras. Era lógico que, uma hora, o mundo cobraria o que ele nunca pagou. Um policial me explicou que, naquele momento, eu não tinha nenhuma pendência na investigação. Meu nome nunca apareceu em nada. Eles sabiam que eu vivia de forma independente, que não tinha envolvimento com nenhum dos atos que estavam sendo apurados. Quando ele terminou de falar, senti um peso sair dos meus ombros. Eu ouvi, agradeci e dei alguns passos para trás. Eu não pertencia mais àquele cenário. Eu não tinha mais lugar naquela história. Eu não era mais parte daquela família no sentido emocional. Era apenas sangue, mais nada. Voltei para casa devagar, sentindo o coração leve pela primeira vez em anos.
Quando entrei pela porta nova, aquela que eu mesma pedi para trocar, senti uma paz tão profunda que meus olhos se encheram de lágrimas. Era como se Deus tivesse segurado minha mão por todos aqueles anos, me conduzindo até aquele exato momento. A casa estava silenciosa, mas não era mais um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de presença, cheio de novos começos, cheio de respostas que eu esperei uma vida inteira para ouvir. Sentei no chão da sala, abracei meus joelhos e deixei as lágrimas caírem. Não de dor, mas de libertação. A verdade tinha vindo à tona. A justiça tinha sido feita e, pela primeira vez, eu não tinha sido esmagada no processo. Pelo contrário, eu tinha sido guardada, protegida, amparada. Cada personagem daquela história teve sua consequência. Meu pai perdeu o controle que sempre achou que teria para sempre. Minha mãe enfrentou o peso das escolhas que apoiou. Roberto encarou a vida real pela primeira vez, sem atalhos, sem privilégios, sem escudos. E eu finalmente ganhei o que sempre desejei: liberdade, dignidade, paz. Olhei ao redor da minha nova casa, ainda com caixas espalhadas, e senti que aquele lugar era mais do que um lar. Era um renascimento. E ali, naquela sala iluminada apenas pela luz da lua entrando pelas janelas grandes, eu entendi que a vida que eu sempre pedi a Deus estava começando exatamente naquele instante. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!